Alô, boa noite, boa noite, aliás, boa madrugada para quem está entrando agora, tudo bem? Como vai? Eu estava divulgando, como vai, Felipe? Tudo bem? Estava divulgando que os meus eventos agora de Periscope iam ser 11h30, mas realmente essa semana está sendo muito atribulada. Então eu tive que fazer um pouquinho mais tarde. Sei que nem todo mundo vai poder participar ao vivo, mas a ideia é manter sempre 11h30 e prometo a vocês que em breve eu me organizo para manter sempre 11h30. Vou passar agora para mim, mas eu quero destacar bastante qual é o tema de hoje. Meditação e auto-hipnose é a mesma coisa? Tá? Então, esse é o tema. Vamos fazer um periscópio assim rápido e para a gente refletir sobre essa questão, certo? Quem puder, assim, quem achar que tem pessoas que se interessam por meditação e auto-hipnose, é uma dúvida muito comum, chame outras pessoas também. Perfeito? Vamos então agora passar para mim. Deixa eu ver se eu estou conseguindo me entender bem. Ah, tá. Tudo certo? Desculpe de novo fazer esse periscópio tão tarde assim, já são quase 1h da manhã. De qualquer maneira, é um assunto que estava essa semana de novo, já me aconteceu várias vezes, mas de novo algumas pessoas perguntando qual é afinal a diferença. Quando eu vejo pessoas fazendo exercícios de meditação e exercício de auto-hipnose, parece muito parecido, né? Começa com relaxamento, palavras. Se a pessoa faz meditação, usa às vezes mantras, rituais. Quando a pessoa faz auto-hipnose, usa relaxamento corporal, usa induções, músicas suaves. E tem várias coisas tão semelhantes que várias vezes ao longo dos anos me perguntaram. E durante algum tempo, a minha resposta é que é praticamente igual. Só que existem dois tipos de meditação. Uma meditação mais contemplativa, passiva, receptiva, em que você tenta zerar a mente. E uma meditação mais ativa, mais dinâmica, em que você focaliza a atenção em alguma coisa. Alguma técnica meditativa. Para alguns orientais usam mantras, né? Rituais, mudras, gestos específicos, posições de yoga, né? Para alguns usam um ritual religioso, adorando uma determinada entidade, qualquer espírito religioso. Mas tanta coisa chamada de meditação que isso não é muito claro. Então, para mim, lá no fundo, eu considerava a meditação e a auto-hipnose praticamente o mesmo fenômeno. Tá aí. Para responder isso, agora eu vou ter que falar sobre o ponto de vista da neurociência. E eu vou ter que parar um pouquinho para homenagear uma pessoa. Talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar de uma neurocientista chamada Candace Pert. Candace Pert é uma neurocientista americana. Aliás, porque ela faleceu esse mês, no dia 12 de setembro, mas de 2013. Há 2 anos. Quer dizer, vai comemorar o aniversário do falecimento dela no dia próximo da semana que vem, no dia 12, né? Nós estamos no dia 4, mais uma semana e pouco, ela faleceu. E a Candace Pert, uma neurocientista muito profunda, ela trabalhava no hospital, na Universidade de Johns Hopkins, em Baltimore. E na década de 70, ela foi uma das precursoras, junto com outros neurocientistas, num trabalho sobre a química cerebral do cérebro, né? A química do cérebro, dos neuroreceptores de endorfina. Eu tenho que explicar isso para chegar depois voltar a essa diferença entre meditação e hipnose. Então me aguardem, por favor. Quando ela começou esse trabalho, ela começou a estudar como é que nós tínhamos um receptor no cérebro para opiáceos, para drogas como morfina, cocaína, né, que causavam vícios. Aquelas drogas que estimulavam a analgesia e o relaxamento corporal. E aí, ela descobriu uma coisa que é uma chave, um neuroreceptor para uma determinada molécula química.
Esses neuroreceptores foram desenvolvidos como chaves para a nossa sobrevivência. Por exemplo, nós temos um neuroreceptor para açúcar, porque o açúcar é um alimento que é muito importante, né, porque tem uma quantidade muito grande de calorias. Então, nosso cérebro diz, oba, açúcar, uma coisa doce, uma fruta doce, e sente vontade disso. E o açúcar vicia graças a isso. Os animais procuravam mais coisas açucaradas, porque lá tinha a capacidade de estocar mais alimento. E também algumas substâncias, como o álcool, como as drogas, a gente criava neuroreceptores dedicados para procurar mais essa substância, porque tinha alguma vantagem. O álcool criava uma sensação de bem-estar corporal pelos efeitos que ele tem, e algumas drogas também. O que ela descobriu, nós temos neuroreceptores no cérebro para também drogas que nós próprios consumimos. Nós somos nosso próprio autotraficante. A endorfina, a serotonina, essas drogas que causam bem-estar no nosso corpo, elas são também tem umas chavezinhas. Então o que ela descobriu, primeiro, essa teoria, né, dos neuroreceptores, foi muito graças a ela. E ela, desenvolvendo esse processo, ela descobriu também uma coisa bem interessante, que esses neuroreceptores podem ser ensinados. Quer dizer, uma pessoa tem uma certa quantidade de neuroreceptores para serotonina, o bem-estar dela. Aí ela começa a fumar na adolescência. A quantidade de neuroreceptores para a nicotina, que também estimula essas moléculas, né, dos receptores de bem-estar cerebral, começa a aumentar. E começa a aumentar. E ela vai ficando cada vez mais viciada na nicotina. Mas ela também descobriu que se você, depois de uma abstinência, você evitar com o tempo, com uma certa paciência o tempo, os neuroreceptores daquela substância de droga química, né, elas começam a diminuir de novo. Então, se a pessoa resistir um bom tempo, ela pode se desintoxicar fisicamente, e depois, no cérebro, a quantidade de neuroreceptores cerebrais vai ir reduzindo. Então ela pode perder aquela vontade intensa. Mas também é provável que ela fique com alguns neuroreceptores. Uma pequena vontadezinha talvez fique, porque uma parte do cérebro dela não desaprende nunca. Uma das coisas que as pessoas esquecem é que tudo que o cérebro aprende, ele acha que pode ser útil no futuro. Ele não desaprende totalmente. É provável que uma pessoa que está se desintoxicando de uma droga, álcool, fumo, cocaína, etc., passe o resto da vida com uma pequenina vontade que ela pode controlar, mas que ela vai sentir uma pequenina vontade. Então descobriram depois, né, com a continuação dos estudos da Candace Pert, que a melhor maneira não é só desintoxicar e reduzir os neuroreceptores, deixando eles morrer à míngua. Seria preenchê-los com outra coisa, quer dizer, treinar uma outra forma de satisfazer esses neuroreceptores de bem-estar. Então, se você tem uma certa quantidade de neuroreceptores que estão dedicados a uma coisa não muito saudável, uma das melhores formas é buscar preenchê-los com uma coisa saudável. Então, a pessoa que, por exemplo, fuma, ela deve aumentar uma atividade qualquer. E uma das coisas que aumentam a serotonina, o bem-estar, a atividade física, uma atividade com significado, fazer alguma coisa dignificante, uma atividade divertida, e a meditação. A meditação também cria um estado de relaxamento, bem-estar, que pode modificar os neuroreceptores cerebrais e criar um bem-estar. Até hoje essas pesquisas, a Candace Pert morreu, mas ela depois vou falar um pouquinho mais dela, mas essas pesquisas continuam e não tem ainda uma certeza absoluta se é só os neuroreceptores que criam esse bem-estar. Pode ser que o simples processo do relaxamento, que uma atividade física faz, que uma atividade proveitosa faz, até o sexo também faz, e que a meditação também faz, o relaxamento ajuda a criar esse processo. Ok? Eu vou voltar lá a diferença entre a hipnose e a meditação. Mas eu queria falar um pouquinho mais dessa questão. Então eles descobriram que os neuroreceptores cerebrais podem ser ensinados. Isso é ciência pura. Já está garantido isso. Também descobriram que, eu estou só anotando aqui para falar essas questões assim mais técnicas,
que se você tiver bastante estímulos positivos, você pode reduzir a quantidade de neuroreceptores que são um estímulo de uma droga qualquer. Aí, depois disso, mais ou menos na década de 90, começou-se muitas pesquisas sobre cura de doenças, e que muitos neuropeptídeos, neuroreceptores, são baseados em substâncias químicas transmissoras que eles chamaram de neuropeptídeos. O neuropeptídeo seria a chave que viaja pelo corpo, produzida por uma área do cérebro ou por uma área do corpo, às vezes nos ossos, no intestino, né? E que se conecta com um neuroreceptor. É uma chave e uma fechadura, tá? Então, por exemplo, você come alguma coisa, o seu fígado diz, opa, comida boa, manda um neuropeptídeo para o teu cérebro para aumentar mais o estímulo do apetite, para fazer você continuar comendo. Às vezes, se não for bem educado, o centro de saciedade não dizendo, ó, chega, você já tem, você começa a comer demais. Então, o próprio reflexo da fome exagerada também é um equilíbrio do balanço entre esses neuropeptídeos e os neuroreceptores cerebrais. Tá? Então percebemos o seguinte, e essa é uma conclusão que a Daspert começou a seguir, ela ficou tão entusiasmada com isso, que ela teve até problemas, ela foi chamada de não ortodoxa na universidade, ela foi afastada de várias pesquisas científicas, porque os gerentes dos processos dela, das pesquisas, né, o pesquisador principal não era ela, e dizia que ela estava... ela tinha que parar com aquilo e começar um outro tipo de pesquisa, que talvez a gente não sabe direito, estava sendo financiada. Queriam mudar ela para uma outra pesquisa. Aí ela falou, não, eu vou continuar com esse neuropeptídeo, tem muita coisa aqui ainda para descobrir, tem muita coisa para fazer. Então ela foi afastada da universidade. E ela teve que fazer, ela começou a obter financiamento, começou a ficar muito famosa com essa pesquisa. Ela começou a fazer isso num laboratório fora da universidade, começou a continuar as pesquisas dela, e ela virou uma figura chamada de não ortodoxa, não é? Mas ao mesmo tempo era uma cientista muito sólida, com um embasamento muito sólido, e que deu muita garantia, porque ela começou a pesquisar, e ela escreveu alguns livros a respeito, do que ela chamou a comunicação corpo-mente. E ela inovou um pouco, porque era uma das poucas cientistas sólidas da ciência pura, que dizia que você, com teus pensamentos, você cria uma comunicação com o teu corpo, e isso seria uma chave para a cura. Como é que o teu pensamento podia afetar teu sistema imunológico? Eles começaram a pesquisar nesse laboratório uma coisa chamada peptídeo T. Um determinado peptídeo, uma determinada substância química segregada pelo corpo, que afetava diretamente o sistema imunológico e podia ser afetado pelos teus pensamentos. E que diziam, esperavam, que podia servir até como um processo de cura do câncer, ou cura da AIDS, né, tão preocupante na década de 90, né, quando os coquetéis da AIDS não estavam tão desenvolvidos. Por quê? Porque esse peptídeo ativava tremendamente o sistema, ativa, né? Ele está aqui no nosso corpo, ativa tremendamente a resposta do sistema imunológico. Agora, lembrando o seguinte, o sistema imunológico ele tem um fenômeno que às vezes, quando está em exagero, ele pode ser prejudicial. Vamos dizer o seguinte, vamos supor que você, lá no tempos antigos, pleistoceno, né? A gente era um antropóide, e um tigre de dentes de sabre começa a nos atacar. A gente sente uma descarga de adrenalina, de medo. Todos esses neuropeptídeos nos preparam para quê? Lutar ou fugir. É a reação chamada luta e fuga. E o que acontece? Alguns determinados processos químicos mandam um peptídeo para o cérebro e para o corpo, dizendo para todas as células incharem. Inchar por quê? Um processo inflamatório. Por que isso? Hoje em dia a gente tem uma teoria a respeito. Uma das teorias é que se uma célula incha e absorve o líquido, ela está prevendo o seguinte, se o organismo foi atacado e sangrar, tem tanto líquido e oxigênio e nutrientes dentro da célula que ela aguenta mais tempo. Então a inflamação, o edema de quando a gente é atacado, é uma coisa positiva.
A inflamação, aquele inchamento, aquele aumento das células no momento de estresse, é uma proteção para o caso de você sangrar e não sangrar demais e ficar desidratado e morrer rápido. Você aguentar mais tempo mesmo sangrando. Então, quando a gente pensar nisso, que todos esses mecanismos foram desenvolvidos durante milhões de anos para realmente fazer a gente sobreviver o melhor possível, a gente percebe que isso não é ruim. Mas o que acontece no mundo moderno? A maior parte dos medos e perigos não está ali, não é um tigre nos perseguindo, está aqui dentro. Você fica com medo se não vai ter dinheiro para pagar a tua conta. Você fica com medo do que você vai falar para o teu chefe ou para o teu cliente. Você se preocupa porque você brigou com uma certa pessoa. E aí, as reações são muito parecidas. E o teu corpo inflama. E ele continua inflamando dia após dia, dia após dia. E vai ficando inchado. E essa inflamação cria um excesso de líquido nas células e causa várias doenças autoimunes. Desculpa eu sair um pouquinho do assunto para mostrar que todos esses efeitos de comunicação corpo e mente, às vezes começam com pensamento, mas o efeito físico, celular, de doença autoimune, de inflamação, de estresse, dilatação das artérias, pressão alta, já está comprovado a conexão corpo e mente. E voltando à nossa amiga Candace Pert, né, que estamos aproveitando, homenageando, né, fazendo 2 anos da sua morte, que ela descobriu que ela teorizou que nosso corpo passa por tem uma nuvem de neuropeptídeos. Os neuropeptídeos é basicamente a comunicação cerebral. É como se seu cérebro e seu corpo despachassem pequenas células químicas que são telegramas, né? Problema, aí manda aqui, ó, inche, aumente o coração, o batimento cardíaco, inche. E a gente pensa, até hoje, né, pela teoria que as pessoas estudam, que a nossa comunicação é elétrica. Mas a nossa comunicação é química elétrica. Então, muitas vezes, a comunicação elétrica é basicamente a reação motor e muscular. A bioelétrica, né, que controla nossos automatismos conscientes. Mas a comunicação inconsciente é mais bioquímica. São neuropeptídeos que são enviados pela circulação do sistema circulatório linfático que vão afetar o teu corpo. Ok? Então, o que significa isso? Que a relação de conexão e comunicação mente-corpo não é apenas um pensamento elétrico e atingindo pelo sistema neurológico o corpo. Essa comunicação é direta pelo sistema imunológico, pelos vasos linfáticos, pela comunicação circulatória. Essa comunicação não é assim que nem mexa meu dedo e eu faço isso. Essa comunicação é bioquímica. Eu penso em minha mão e de uma quantidade maior de peptídeos vai até a mão e cria uma ativação muscular na mão e uma ativação de todas as células da mão. Em tese, você poderia concentrar-se na sua mão e aumentar a temperatura dela maior do que essa. E isso já foi provado. Nós temos uma pesquisa que foi feita na década de 80 com Humbert Benson, depois outro dia a gente comenta mais, em que ele foi pesquisar os monges tibetanos, que eles iam para a neve com uma toalha molhada em cima, totalmente nus com uma toalha molhada em cima, e ficavam meditando e aqueciam a toalha, daquele frio, né, no meio da neve, aqueciam a toalha, derretiam a neve e mantinham a temperatura corporal só com a meditação, não é? Que eles chamavam de meditação. Então esse processo de controle corporal, eles não podem fazer apenas pensando e eletricamente movimentando os músculos. Eles faziam bioquimicamente. Eles tinham a capacidade de ativar o sistema de homeostase e temperatura corporal do corpo, não diretamente com um pensamento consciente, mas se comunicando com esse nível dos neuropeptídeos. Então, voltando à nossa amiga Candace Pert, espero que não esteja me perdendo falando, ela conceituou esses neuropeptídeos cerebrais, que serviam de comunicação. Então, é como se o teu corpo e tua mente tivesse uma maré. Você pensa alguma coisa
uma maré de telegraminhas são enviadas para todas as suas células, até a última, lá no pontinho do teu pé, até o último fio de cabelo recebe essa comunicação. E quando o teu corpo sente alguma coisa, também recebe, manda um neuro... Olha, tem alguma dorzinha ali que está me incomodando. Isso me mostra porque existem dores, vamos chamar assim, que não tem uma razão específica. Porque a dor é um sinal de alerta do teu corpo. Se ele sente que algum lugar está sob tensão, ele mantém aquela parte doendo de uma tal maneira que é um sinal para você prestar atenção nele. É o teu corpo pedindo atenção e apoio, não é? Então, algumas nevralgias, algumas sensações de dores difusas que são causadas pelos pensamentos, tem muita comprovação nessa forma de entender a comunicação mente-corpo. Isso tudo é muito estudado num conceito chamado psiconeuroimunologia, que é uma parente, né, próxima das técnicas de meditação, de hipnose, e existe também até a psiconeuroncologia, que é como isso pode ser uma explicação para o câncer, né? Que é um processo onde algumas células perdem o controle, não ouvem mais o teu corpo e começam a trabalhar sozinhas de uma maneira totalmente automática, e aí começam a causar um processo descontrolado de crescimento. Uma coisa que foi pesquisada, que quando as pessoas fazem meditação, uma determinada enzima, um neuropeptídeo chamado telomerase, no corpo, né? Desculpe esses termos muito técnicos, mas ajuda a gente a entender como é que está desenvolvendo. Essa enzima ajusta a regeneração celular. A telomerase é uma enzima que faz com que as células se regenerem mais facilmente. O que eles perceberam que pessoas que meditam regularmente todos os dias, não é? Podem ter 30% mais telomerase nas células do que uma pessoa que não medita. Não se sabe exatamente se é 30% mais saudáveis, não dá para fazer essa comparação. Mas é um sinal claro que a meditação regular ajusta, recalibra essa comunicação mente-corpo. E teoricamente, ainda não está provado cientificamente, vamos deixar bem claro, é bem provável que a meditação regular nos defenda de evitarmos alguns tipos de cancros, tumores, né? Possivelmente é uma linha de pesquisa para melhorar o câncer. Não vamos dizer que a meditação cura o câncer. Não podemos chegar nesse nível, porque aí a gente sai do nível científico. Eu gostaria de manter o nosso foco aqui, não numa coisa metafísica. Apesar de que, às vezes, vale a pena a gente lembrar a capacidade de autocura que nós temos. Quero que a gente entenda as vantagens da meditação regular. Então, tudo isso aqui que eu falei é para mostrar para vocês como essa comunicação mente-corpo está mais bem avançada na ciência do que parece. Eu sei que, para algumas áreas da neurociência, as conclusões da Candace Pert, no final da vida dela, né, começaram a ir muito para uma questão que ainda não estava totalmente comprovada. Mas nós acreditamos muito nessa conceituação que ela fez, que a comunicação mente-corpo afeta diretamente o sistema imunológico, e através do sistema circulatório nós temos uma comunicação diferenciada da comunicação, vamos chamar assim, neuroelétrica, que controla a nossa musculatura, tanto consciente, voluntária, quanto a involuntária. Ok? Então vamos lá, vamos continuar um pouco. Eu coloquei mais alguma coisa aqui que pode ser útil. Então eu falei em geral, mas eu vou tentar me manter o periscopo muito rápido, porque eu não quero que ninguém perca demais o som. Vamos então entrar já direto nisso. O que é meditação? E aí, por que a meditação e a hipnose são tão confundidas, né? Samed, tudo bem? Afirmar que a diferença básica entre a auto-hipnose e a meditação é a utilização de sugestões? Tá aí, é um ponto interessante. Eu ainda não comentei a forma de entrar no processo de meditação, de auto-hipnose. Então vamos começar pela meditação. Meditação tem centenas de formas de entrar, tá? Quando uma pessoa fala mantras, ela está fazendo uma auto-hipnose? Está fazendo uma sugestão? Uma forma de sugestão? Quando ela acredita
que aquele tipo de mantra, aquelas palavras que ela vai enunciar, vão criar um estado dela meditativo, de contemplação, de conexão com a divindade, com um nível superior, com a consciência cósmica, podemos dizer que isso é uma sugestão. Então ainda não está muito claro se o processo que ela usa é realmente um processo de meditação ou um processo de auto-hipnose. Então, o que acontece é o seguinte: Candace Pert teorizou numa palestra dela, já mais velha, que ela considerou que seria uma ideia interessante, que na auto-hipnose nós estamos muito em contato com o nosso corpo, nós estamos mandando orientações para o corpo. Quando você diz para o teu corpo relaxar, tanto na meditação, que tem muitas técnicas meditativas, começa com o processo básico de relaxamento. Você está se comunicando com o teu corpo. A tua maré de peptídeos vem do teu cérebro, começa a imaginar, sugerir, persuadir o teu corpo a relaxar, a criar um estado de bem-estar, a mandar um estado e a receber a resposta. A maré, então, é relaxe, relaxe, relaxe. Eu pratico meditação há muitos anos. Uma das técnicas mais poderosas de meditação, né, que eu aprendi, que me foi muito útil durante os anos, é o relaxamento dos pés à cabeça e das cabeças aos pés. Dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. O treinamento autógeno ensinava isso. As ordens místicas esotéricas que eu estudei no passado estudava isso. A auto-hipnose tem essa técnica, né? Em várias correntes de auto-hipnose clássicas tem essa técnica. Existem outras, sofrologia, que dá um tipo de hipnose, ensinava. E as técnicas meditativas de Raja Yoga que eu estudei, né? De meditação transcendental, tinham essas técnicas também. Então, a meditação, quando você relaxa dos cabeça aos pés, dos pés à cabeça, você está mandando pela teoria, pela conceituação da Candace Pert, uma comunicação por neuropeptídeos para criar um estado de relaxamento, baixar o circulatório, e existem pesquisas comprovando que isso, além de reduzir o estresse e melhorar o sistema imunológico, pode reduzir pressão alta, pode melhorar a possibilidade de dificultar a reação de doenças autoimunes. Tem várias pesquisas comprovando resultados. O que a Candace Pert foi explicar ou teorizar por que isso acontece, tá bom? Então não vamos aqui anunciar percentualmente as pesquisas que dizem quais os resultados, nós podemos usar isso para doenças cardíacas e etc e tal. Mas voltando a essa questão, quando a auto-hipnose e a meditação trabalham com relaxamento, não dá para notar muita diferença. Então o relaxamento é como uma fase preliminar. Mas pela Candace Pert, quando você cria um relaxamento, basicamente você está fazendo auto-hipnose, você está mandando o teu corpo, né? E nesse momento, depois que você deixa o teu corpo num estado ideal, de tranquilidade, bem-estar e tudo, e você deixa de lado o teu corpo, quando você para de mandar essa comunicação para o corpo e se focaliza apenas na mente, a onda de neuropeptídeos retorna para a mente e cria um estado de bem-estar puramente mental, sem contato específico com o corpo. O corpo é totalmente abstraído. Basicamente, esse estado é um estado meditativo. Então, teoricamente, todo estado onde o teu fluxo de peptídeos, da tua comunicação bioquímica, cérebro, mente, corpo, está fluindo com foco e atenção no corpo, basicamente você está fazendo auto-hipnose. Mas quando o teu fluxo está mais concentrado em teus pensamentos, e teu corpo está abstraído e totalmente, quase praticamente inconsciente teu corpo, você está num estado meditativo. Então você pode perceber que algumas vezes muita coisa que é chamada de meditação, nessa interpretação pode ser um tipo de auto-hipnose. Aqueles monges tibetanos que estão derretendo a neve com o calor corporal deles, estariam fazendo auto-hipnose e não meditação. Mas no momento que uma pessoa em transe hipnótico relaxou totalmente, abstraiu o corpo e está somente num processo de estar bem, pleno, em contato apenas com a contemplação do seu ser, ela passou de um estado de auto-hipnose.
ela está no estado meditativo. Então, teoricamente, a diferença é a forma como o teu balanço mente e corpo estão. Mas o processo fisiológico é muito parecido. Tá? Essas pesquisas ainda valem a pena, né? Porque quando você fala em fluxo de neuropeptídeos, você não pode botar ainda um PET scan, né? Aquela máquina que vê, e perceber isso. Você não consegue ver esse fluido. Foi feita pesquisas que ainda precisam ser mais repetidas, de que você pode ativar a tua reação corporal imunológica a partir de uma meditação ou de uma auto-hipnose. Conseguir aumentar os glóbulos brancos mais numa mão do que a outra, né? A taxa de glóbulos brancos, de plaquetas, né? Tá isso. Mas você sabe que existe uma maneira muito fácil de obter isso. Se você pegar uma agulha e espetar o teu mão, a sensação de dor vai mandar a resposta para mente e corpo, e daqui a pouco vai ter mais glóbulos brancos protetores aqui, e aí inchamento aqui, do que aqui. Isso significa também que se eu pensar que essa mão está doendo, teoricamente eu vou ter mais glóbulos brancos nessa mão, porque o teu corpo vai ser iludido de que essa mão precisa de proteção. Então não é tão difícil fazer isso, né? Mas o que significa então que essa comunicação bioquímica, a gente deve aceitar que você não força ela, você tem que criar um alinhamento com ela, não é? Então, um dos principais efeitos de ser inflamatório ou anti-inflamatório tem que ser pensado que é o ajuste que a gente tem contra os perigos da vida. Então não considere que inflamações, inchaços e pressões altas ou baixas seja algo negativo. É uma resposta protetora do teu corpo. Se está te atrapalhando, você aprende a regular, né? A sintonizar melhor. Você pode aprender a sintonizar melhor. Então a quantidade enorme de problemas cardíacos, que é uma das coisas que mais matam pessoas, possivelmente, né, por essa forma de ver o mundo, a melhor forma é trabalhar com a mente também. Porque se você trabalhar com a mente, você consegue se ajustar e evitar esses estresses. Por isso que a meditação é recomendada de se fazer todo dia. Ok? Então, eu busquei mostrar aqui uma diferença fisiológica, neurológica, ou bioquímica, imunológica, para entender essa diferença entre hipnose e meditação. E para finalizar essa questão aqui, até para abrir algumas perguntas, eu queria comentar uma coisinha sobre isso. Eu coloquei quando estamos desligados do corpo, estaríamos mais fazendo meditação. Quando nós estamos em contato com o corpo, estamos fazendo mais auto-hipnose. Essa classificação ainda não é geral, tá, gente? Mas pode ser muito útil para a gente entender quando é uma coisa e quando é outra. Agora, a maior parte das técnicas de auto-hipnose, não da hipnose sugerida por outras pessoas, mas de auto-hipnose, começam, a maior parte, com relaxamento físico. Algumas não usam relaxamento físico, você já parte direto para uma concentração mental. Mas você tem uma etapa de observar o teu corpo. E a maior parte realmente começa com relaxamento físico. Depois tem um espaço, uma etapa de concentração mental. Você pode usar uma sugestão, nesse caso, de sua mente estar totalmente atenta e concentrada do objetivo que você tem em mente. Ou você pode usar um processo de meditativo, de um mantra, de uma imagem, de um símbolo, né, que você tem, de uma mandala, de uma oração, não é? Quando é uma meditação ocidental, normalmente você faz uma oração, você usa um terço, uma coisa assim. E depois disso tem um processo mais contemplativo. Esse processo contemplativo costuma ser tão fugaz, tão rápido, que as pessoas muitas não percebem. Elas só percebem a primeira etapa, o relaxamento físico e a concentração mental. Mas elas não percebem o momento que é um momento de ultrapassar o limite, que alguns no Oriente e nas antigas culturas metafísicas chamavam de momento da iluminação, ou da consciência cósmica, ou do Satori, ou do Nirvana, não importa qual é o que você usa, né? Os japoneses, os zen budistas, chamavam de Kensho, o momento que você estava em contato consigo mesmo, e o Satori, quando você saía completamente de você mesmo.
Esses processos são meditativos porque você abstraiu totalmente o corpo. Você não está pensando no seu corpo. Está pouco se importante se você está sentindo dor, se a tua posição está te incomodando, se está frio, se está calor. Você está além do seu corpo. Você está num estado de ser, de autoconhecimento do ser. Nesse momento, aí já não é mais... Você pode ter até começado com auto-hipnose, mas nesse é o momento que você está apenas você com o seu ser mental, no nível do seu estado de atenção mais puro. Então, para mim, toda auto-hipnose, ela fica perfeita quando ela acaba na meditação. Então, para mim, a ideal é que a auto-hipnose seja um trampolim para a meditação. Porque aí ela está completa, ela ajudou no relaxamento físico, ela ajudou no estado de concentração e depois no estado de pura contemplação. Ok? A primeira parte você começa, alguns chamam de meditação, mas eu chamaria de auto-hipnose, porque você está limpando teu corpo, preparando teu corpo, relaxando teu corpo. E quando você vai para a tua mente, você concentra a sua mente, direciona e unifica e harmoniza teus pensamentos. E depois você solta tudo. Você está num estado de nirvana, satori, que você chama de a meditação propriamente dita. Ok? Eu vou abrir até para uns comentários, algumas perguntas, mas tem uma questão aqui que eu peguei do Krishnamurti. O Krishnamurti, ele falou uns textos que eu gosto muito. E ele dizia que a meditação, muitas pessoas perguntavam a ele como é meditação. E ele dizia que a meditação, como muitas pessoas usam, era uma expansão do ego. Então as palavras dele: a meditação, como geralmente compreendemos e praticamos, é uma atividade de expansão do ego. Ela é frequentemente uma forma de auto-hipnose. Palavras dele, do livro O Egoísmo, o Problema da Paz, página 270 a 271. O Egoísmo e o Problema da Paz, página 270 a 271. A meditação, como geralmente a compreendemos e praticamos, é uma atividade de expansão do ego. Ela é frequentemente uma forma de auto-hipnose. Na chamada meditação, o esforço é dirigido muitas vezes no sentido de nos igualarmos a um mestre. Não é? É o objetivo de muitas meditações orientais. Que é uma imitação do mestre. Alguns, né, hoje em dia diriam uma modelagem. Essa meditação é uma meditação que ele considerava ilusória, porque ele achava que estabeleciam pausa. Então ele dizia que essas meditações maquinais, de só ficar repetindo frases, eu não vou nem mencionar algumas que são muito conhecidas aqui, mas ficar repetindo frases, são puramente automáticas. Manda essa citação por escrito no Telegram. Vou mandar então. Então, ele diz que isso não é meditação. Ficar sentado na posição adequada, com o tronco ereto, respirando regularmente, proporcionando certa quietude ao corpo, não é meditação. Nada disso é meditação, porque a meditação é algo que ocorre naturalmente. Tá? Eu não vou citar o livro, mas ele dizia isso, eu achei importante, que ele considerava a verdadeira meditação é o autoconhecimento da mente. É quando você abstrai teu corpo e presta atenção apenas na sua forma de pensar. Inclusive no dia a dia, enquanto anda, caminha e faz suas coisas. É um processo muito parecido com o budismo zen. Tá. Então o que eu quis mostrar é o que é meditação, o que é auto-hipnose, o que seria a conexão entre uma e outras e como é que é os benefícios que isso faz ao corpo. Ok? Tem alguma questão que alguém quer perguntar, algum comentário que alguém quer fazer? Aproveitando, para depois fazermos a meditação, cada um, né? Fazer a sua meditação e relaxar mais. Enquanto vocês estão pensando naquelas perguntas maravilhosas, eu vou dizer uma coisa interessante. Sabe o que eu estou praticando essa semana? Uma meditação que é baseada numa técnica de auto-hipnose. Vocês conhecem? Eu assisti, como muita gente assistiu, o Hipnotizador, o episódio número 1. Ainda não assisti o número 2, não tive tempo, não é? Mas no número 1 aparece aquele hipnotizador, aquela série nova, né? Eu não tenho o hábito de meditar. Como devo iniciar? Então eu vou lhe mostrar exatamente interessante o que eu vou falar agora. No hipnotizador aparece, no início, um metrônomo. A gente faz aquele tac, tac, tac. E era uma técnica clássica de auto-hipnose. E eu me lembrei quando eu assisti, né, a série, né? Que nos antigos idos, quando eu treinei técnicas de meditação dinâmica no Silva Mind Control, a gente falava muito de usar o metrônomo.
Usamos metrônomo como uma técnica de suporte à auto-hipnose, mas também é uma boa técnica de suporte à meditação. E também, na época, década de 70, eles vendiam uma fita que era basicamente um metrônomo mais rápido e depois ficando cada vez mais devagar. Tac, 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 tac. Era uma técnica boa. Mas acontece que você não precisa de tanta sofisticação. Se você pegar um metrônomo, dá para pegar um áudio de um metrônomo na internet, ou baixar, por exemplo, eu baixei no meu, e pratiquei essa semana, baixei um programa de metrônomo no Google, na Play Store do Android. Tem vários aplicativos de metrônomo. Eu baixei o metrônomo real, que é chamado Metronome. Botei no mais baixo, pena que eu não peguei aqui para mostrar a imagem, eu podia ter mostrado depois a imagem, mas depois vocês baixam lá. Aí eu botei no chamado som 8, na mais baixa velocidade. Aí ele ficava assim, tac, 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 tac. E juntei a isso, liguei o cronômetro do celular, né, o despertador do celular, para ficar em 15 minutos. Queria 15 minutos. Porque se você ficar fazendo uma certa meditação boa mesmo, você vai perder a noção do tempo. E infelizmente no mundo moderno você tem que fazer as coisas contadas no tempo, né? Aí eu botei lá 15 minutos. Botei o metrônomo, né, background. Botei em 15 minutos do background, só, sem música, sem nada. Fiquei lá e fez os 3 etapas. Quais são as 3 etapas? Que é uma base de uma meditação. Relaxamento corporal. Tem várias maneiras, mas uma das que eu gosto mais é relaxe parte a parte do seu corpo. É clássica, é muito fácil de fazer. Presta atenção na sua testa, relaxa a tua testa. Presta atenção no seu cabeludo, relaxa nas suas orelhas. Sinta elas relaxando, sinta elas mais aquecidas. Tá? Sinta, quando você sente aquecimento, você está fazendo o quê? Você está mandando mensagem pelas nuvens de neuropeptídeos de dilatação dos capilares. Então o que significa? Você baixa a pressão arterial. Você está mandando mensagem diretamente, imaginando essa sensação, não pelo seu sistema motor, e sim pela nuvem de neuropeptídeos da Candace Pert explicou. Quando você começa a imaginar o teu coração, você imagina o teu coração batendo mais suavemente. Ou então começa apenas a observar o seu coração e imagina ele sendo um pouquinho mais, batendo de uma maneira mais ritmada e saudável. Você está aí, está afetando um pouco a parte neuroelétrica do teu movimento consciente. Mas você imagina coisas tranquilizantes que fariam o teu coração bater mais devagar. Você tranquilamente relaxando numa praia agradável, sentindo um calorzinho do sol. Você sentindo-se numa banheira de água quente, morna. E quando você se imagina mergulhado até o pescoço numa banheira de água morna, bem agradável, o que acontece? Os teus neuropeptídeos respondem a essa imaginação e começam a dilatar os seus capilares. Começa a produzir um relaxamento muscular e um relaxamento circulatório. Você também pode imaginar uma sensação de peso no seu corpo. Quando você imagina a sensação de corpo, do peso no seu corpo, você produz resultados tanto pelo sistema elétrico, bioelétrico do teu corpo, muscular, sistema motor, e também pelos neuropeptídeos. Eles relaxam e soltam as suas fibras musculares. Você trabalha com os 2 níveis de comunicação corpo-mente. Então você fazendo isso, parece assim meio complicado, mas na prática você vai percebendo e vai fazendo no teu jeito. Aí você vai sentindo o teu corpo mais pesado, mais aquecido, mais confortável e mais agradável. Se você sentir alguma coceira, coce, mas também pode apenas contemplar a coceira. Se você tiver um pensamento passar pela tua cabeça, deixe ele passar. Não lute contra ele, porque se você tentar empurrar mentalmente o pensamento, você está dando mais ativação de neurônios para ele, né? Então você luta com ele, você dá mais força para ele. Você o ignora. O que você faz? Deixa ele passar com um sentimento de indiferença. Ah, mas é uma ideia importante que eu tenho que anotar. Abre teus olhos, pega uma canetinha de papel do lado e anota. Fecha o canetinho de papel e volta. Durante alguns dias, talvez você seja interrompido. Mas depois de um certo tempo, teu corpo e tua mente aprendem a não te interromper na meditação.
Então o que eu expliquei? Você pode usar o ritmo, o ritmado do metrônomo, porque ele vai ajudar a tua mente a ficar atenta e não ficar tão dispersa. Aquele tac, 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 tac do metrônomo, ele cria um certo condicionamento que ajuda você a se manter no foco mental. Agora, depois de um certo tempo, vai tocar musiquinha. Bota uma musiquinha suave, não bota uma sineta violenta. Bota uma musiquinha assim, pega um sonzinho do teu despertador bem suave, agradável. Um sonzinho de sinos. Eu tenho um som assim tipo New Age que me acorda bem suavemente da meditação, tá? Eu depois até gravo a minha, mas cada um faz do seu gosto, pessoal. Então lembrando, 3 tipos de pensamentos ajudam você a relaxar, que é a primeira etapa. Sensação de peso muscular, relaxa os teus músculos. Sensação de um calor epidérmico e muscular, dilata suas artérias, seus capilares e ajuda a circulação a baixar. E o terceiro, esse eu não falei, agora que eu vou falar. Uma sensação de anestesia, de não sentir o corpo. Eu imagino às vezes que meu corpo está derretendo, virando água, evaporando, virando nuvem. Ah, mas isso são visualizações criativas. São. E ao mesmo tempo, cria uma relação corpo e mente, uma resposta interna, que faz o quê? O teu sistema nervoso começa a se desligar. Começa a reduzir a ativação na ramificação do sistema nervoso. Ele começa a ter menos ativação bioelétrica. Então, a partir dessas imaginações da relação corpo e mente, você diz para o teu sistema nervoso: desliga e descanse, desliga e descanse. Depois que você praticar um pouquinho isso, jamais você vai ter insônia na sua vida, porque você vai aprender a desligar o teu corpo. E não precisa esperar que ele faça isso automaticamente, você vai fazer isso. Algumas vezes eu imaginava como se o meu corpo fosse uma árvore de Natal, e eu ia desligando as lâmpadazinhas todas, desatarrachando as lâmpadas. É uma metáfora muito poderosa. E você vai soltando agradavelmente, vai escurecendo mentalmente o ambiente. Quando você vê, na hora que você está lá no caule da árvore de Natal, você já dormiu. É um processo meditativo, é um processo também de sugestão. Então, essas 3 etapas, recapitulando: sensação de peso muscular, sensação de que eu falei, a sensação de anestesia e essa sensação de temperatura morna e agradável, como se estivesse dentro de uma banheira de água quente. Esses 3 reduzem o peso muscular, reduz a tensão e relaxa o sistema muscular. O anestesia relaxa o sistema nervoso e o peso relaxa o sistema circulatório e prepara você que fez a primeira etapa, que é o relaxamento físico. E a segunda etapa do relaxamento mental, ou concentração mental, é focar sua mente em uma coisa só. Aí você pode usar não um pensamento de alguma coisa que você quer conseguir, de uma ação. Você imaginar uma sensação de ser. Muitas vezes você imaginar como é bom estar naquele processo de estar bem e feliz, com um temperamento agradável. Muitas pessoas usam esse momento para criar uma técnica de visualização criativa, algo que elas desejem no futuro. Mas eu não vou entrar em detalhes hoje sobre isso. Nós estamos usando para criar um estado mental positivo e poderoso de bem-estar. Aí você focaliza o teu ser o melhor possível. Você feliz, você tranquilo, não importa o que esteja acontecendo. Você indo numa sensação de conforto e bem-estar total. Você se sentindo com a tua mente focada em uma só coisa. Se você tem uma visão mais metafísica, ou mística ou religiosa, você pode fazer uma oração. Se você quer trabalhar mais no nível da neurociência, você focaliza no teu ser, na tua identidade ideal, como você é, como você se sente, como você confia em você e se sentir bem. Quando você concentra a sua mente nisso, você fez a segunda etapa. E aí vem aquele momento fugaz que é a terceira etapa. Você chega e limpa a mente, solta a mente. Num certo momento você permite que todos os seus pensamentos e todas as sensações corporais não sejam atenção para você. Você passa para o momento da inconsciência. É como dentro de um sono profundo.
A gente sonha, tem ideias, e depois a gente entra numa alta inconsciência. Pelas teorias mentais de estudo da mente, você passa do estado alfa para o estado teta. Às vezes o estado teta é muito rápido. O estado alfa é um estado onde você está numa mente muito tranquila, relaxada e concentrada, e o estado teta é uma inconsciência, não é? Total. Se você praticar um pouco, desculpa, mesmo que você faça isso meio segundo, você vai sentir a sensação poderosa de retornar desse estado sentindo uma nova pessoa. Você escovou totalmente seu cérebro, ele se alinhou. É como se você tivesse, vamos chamar assim, dando um reboot na sua máquina. Ok? É isso que eu queria falar para vocês. E espero que tenha sido útil. Algum comentário a mais antes de a gente se preparar e cada um botar a sua meditação em dia. E lembrando, né? Faça, mesmo que seja 5 minutos, mas experimente fazer todos os dias. Mas se não fizer, não se recrimine. Não adianta você dizer, droga, não fiz. Aproveite até que a atividade física e essa meditação se transforme em hábito diário. Talvez demore algum tempo. Eu mesmo, eu reconheço. Eu estou bem melhor agora, mas mesmo assim tem dias que eu não faço. Então é importante você praticar a meditação dessa maneira, fazendo suas próprias adaptações e de acordo com o teu estilo de ser, você vai chegar num processo em que vai virar uma coisa automática. Samej, que a meditação em 1 minuto funciona como afirma no vídeo? Olha, eu vi esse vídeo, acho muito bom. Se você, ou é balela, né? Se você praticar a meditação em 1 minuto, a ideia é não se preocupar tanto com o nível primeiro de relaxamento do corpo. Você se preocupar mais com aquela sensação de estar consciente de si mesmo em estado de bem-estar. Se você repete isso várias vezes por dia, você vai criar um condicionamento muito poderoso de esse estado de bem-estar, até que ele vire automático. Então, eu considero muito eficaz, porque você treina a sua mente para, quando não está acontecendo nada, ela entrar num estado de contemplação. No início não vai ser contemplação, vai ser concentração na contemplação. Então o relaxamento, na verdade, não vai ser completo, mas não é essencial. Um relaxamento razoável, você está andando, você não está em um processo extremamente tenso, estressado, aí de repente você percebe, você apenas ser, aí você para e estou bem. Você fez aquele plim da meditação de 1 minuto. Aí você para e apenas você é. No início você está fazendo concentração da meditação e talvez um 1/10 de segundo você vai fazer um processo de entrar em teta. Porque, vamos parar para pensar, tua mente ela não está sempre num estado cerebral. Se você colocar um eletroencefalograma, é só você